Uma coisa que é importante, que eu percebi que mudou a minha vida, foi a questão de criar um ritual de escrita. E eu percebi que isso, para muitos autores, também é válido. Por exemplo, a escritora Rebecca Monnery, do Kindle, que é uma best-seller também, que eu sigo há muito tempo, embora eu não a conheça pessoalmente, a gente faz parte da mesma comunidade, mas eu não a conheço pessoalmente. Eu sei que ela, por exemplo, ela tem esse ritual de escrita, que é um ritual que ela começa com uma barra de chocolate. Então, por exemplo, ela vai buscar o chocolate dela, ela come e aí ela começa a escrever. Como se o chocolate fosse aquela pílula de êxtase e ela começa a escrever. Comigo, por exemplo, é o fato de eu ir buscar o meu café cortado, sentar na frente do computador por volta de umas 9, 9h30, assim, 9h30, mais do que 9 horas, e escrever até as 11, 11h30, meio-dia, por aí. E assim, é fato que eu coloco nesse ritual, né, eu coloco as 2.000 palavras que eu tenho a intenção de escrever. Se eu escrever mais, é bom. Se eu escrever menos, é porque eu não posso levantar ainda, né? Então eu preciso acelerar. É engraçado que, assim, por vezes já me aconteceu de eu chegar, por exemplo, às 10h30 e ter escrito 800 palavras só. Quando os sprints eles não são rígidos ou quando o meu braço está reclamando muito. Então, assim, chego 10h30, né? Já estou sentada lá faz 1 hora, eu devia ter escrito já pelo menos 1.000 palavras em 1 hora. E eu tô sentada lá e eu cheguei às 800. Eu falo, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí a questão do ritual, ela é tão poderosa e por isso que ela é importante, pelo menos pro escritor que quer ganhar tempo e energia, né? A questão do ritual, ela se acelera. Eu não sei como acontece isso, que eu sei que quando dá 11h30 ou meio-dia, que é o tempo máximo, depois do meio-dia eu coloquei para mim mesma que eu não posso mais passar da escrita do romance, ela tem que acabar ao meio-dia. Eu tô lá com as minhas 2.000 palavras, ou até mais. Já aconteceu de eu subir para 2.500 palavras antes do meio-dia, num dia que, bom, eu não tava aquele dia muito bom. Esse é o poder de um ritual que impulsiona você e quase que te obriga, sem te obrigar, porque assim, o ritual, por que ele é importante? Porque o seu corpo, ele associa uma coisa com a outra. E aí, o fato dele associar uma coisa com a outra, ele mesmo, depois de ter muita insistência, porque assim, para criar um ritual, mesmo se são aqueles 30 dias, tá, obrigatório, não tem um consenso muito entre os científicos, mas assim, 30 dias seria o tempo ideal para você criar um ritual. Esses primeiros 30 dias, eles são um pouco mais penosos, de fato, mas assim, depois disso, o seu corpo começa a entrar em piloto automático. E por isso que eu dei o exemplo, por exemplo, do meu café e do chocolate da Rebecca Monnery, que são estímulos que obrigam o seu corpo a dar uma resposta e a fazer uma associação. Então, por exemplo, eu quando bebo meu café, eu vou pro computador e eu começo a escrever, porque o meu corpo, ele sabe que depois do café vem a escrita. O corpo da Rebecca, ele sabe que depois do chocolate vem a escrita. E aí eu tenho certeza que ela, por exemplo, usa, né, o estímulo do cacau, tá? Da mesma forma como eu uso o estímulo do café. Mas é isso, esse é o poder do ritual. Você pode fazer de qualquer forma, né? Então, por exemplo, a Jupi, que é uma amiga minha best-seller, eu sei que ela faz o dela, por exemplo, quando ela tá na frente do computador do Discord e que ela faz esse ritual com a comunidade dela. E ela faz os 6 sprints dela, onde ela escreve, sei lá, 6.500 palavras. A última vez que eu conversei com ela estava lá em 6.000 palavras em 1 hora. E é esse momento que ela escreve os best-sellers dela. A cada escritor descobrir qual é o ritual que funciona para si. E eu aconselho você usar o poder do ritual não somente em momentos de escrita, mas em momentos do seu dia em geral, porque o ritual, ele é muito poderoso pelo fato dele funcionar por associação, ele é muito poderoso. Então fica aí uma dica.